começar. A gente vai começar o programa com 2 dedos de prosa. Eduardo Henrique Ascioli Campos nasceu em 10 de agosto de 1965, no Recife. Foi deputado estadual, deputado federal, ministro da Ciência e Tecnologia e governador do estado de Pernambuco. Em 2010, foi reeleito governador, com mais de 80% dos votos válidos. É casado com Renata Campos, que está grávida do 5º filho do casal. Agora, o governador Eduardo Campos vai ter 2 dedos de prosa com o Ratinho. Muito bem. Governador, obrigado. Obrigado por ter vindo, porque a gente estava cobrando bastante, cobrando aqui no ar, sempre. O governador e o povo cobrava a gente na rua. A gente recebeu muitos, mas muitos e-mails, e o nosso Twitter também, muita. Quando é que vai vir o Eduardo Campos? Por que o senhor não veio antes? Ratinho, que alegria estar aqui com você. Eu, quando chegava em casa, as pessoas já me diziam, ele cobrou de novo. Já estava numa situação incômoda, na verdade. Mas queria ter a oportunidade de vir aqui num tempo em que a gente pudesse falar mais à vontade, ver os outros que vieram aqui também. É verdade, verdade. Mas é uma alegria estar aqui. Muito obrigado por você ter vindo. Eu não conheço bem o Pernambuco, mas eu sei que tem muito pernambucano em todo o Brasil, né? A primeira pergunta que eu faço é simples e direta. O senhor é candidato à presidência da República? Não tomamos essa decisão ainda. Essa decisão vai ser tomada em 2014. Porque nesse momento que o país vive, eu acho que a gente precisa cuidar do Brasil antes de cuidar dos políticos e dos interesses dos partidos. Em 2014, nós vamos tomar essa decisão. Como é que o senhor vê essas manifestações de rua? Eu acho que as manifestações são boas para o Brasil. Uma coisa é manifestação, que deve ser tratada com diálogo, com atenção, com respeito. Outra coisa são as minorias que vão para a rua fazer vandalismo. As pessoas que foram para as ruas no Brasil querem um Brasil melhor. Estão com uma pauta muito objetiva e concreta. As pessoas querem melhorar a educação. E a educação precisa melhorar no Brasil. Precisam melhorar a saúde. E a saúde tem muito que ser feito no Brasil. Ou seja, de 10 em 10 anos, se você perceber, Ratinho, o Brasil vive momentos assim de agitação social. Nós vivemos isso em 84, na luta pela redemocratização, pelas diretas. O povo foi para as ruas e o Brasil melhorou, construiu democracia. Nós vimos no impeachment, em 92, a moçada foi para a rua, os cara pintada, e fez o Brasil mudar o governo, chegou o fim da inflação, estabilizou-se o país. Na sequência, nós vimos o povo ir para as ruas para a eleição do presidente Lula. E o Brasil melhorou sob o comando do presidente Lula. E eu acho que a gente tem que buscar essa energia boa que está na rua. É gente que quer seriedade na política, renovação, gente que sabe fazer acontecer. Eu acho que é isso. O senhor não acha que os políticos do Brasil, eles têm um probleminha de escolher prioridade? Não acha que eles escolhem umas prioridades estranhas? Por exemplo, fazer um estádio, Mané Garrincha, ou um estádio lá na Amazônia, no Amazonas, só para a Copa, enquanto que a gente está com tanta miséria. Por que eles não pensam nisso antes? Eu acho que o caminho para se acertar nas escolhas, sabe qual é, Ratinho? É os políticos terem humildade e saber que quem tem que escolher é o povo. Eu tenho um modelo de gestão no nosso estado, chama o Todos por Pernambuco. Nós recebemos o ano passado na ONU o prêmio da ONU de gestão pública. É um prêmio que a ONU dá há 10 anos, ela dá todos os anos a um exemplo de gestão num estado, num país membro da ONU. Esse projeto, a gente vai a cada região do estado, a cada micro-região, ouvir associações, sindicatos, grêmios estudantis, ouvir prefeitos, vereadores, lideranças e definimos lá as prioridades. Dessa maneira, a gente acerta mais do que erra. O mal, as pessoas que se elegem e acham que não precisa mais ouvir ninguém, que já sabem tudo, decidir de cima para baixo. O Brasil cada vez mais quer quem sabe construir as coisas de baixo para cima, ouvindo a população e focando as prioridades. Por que no Brasil o imposto é tão alto, na sua opinião? Nós temos tanto imposto, é o segundo maior
em arrecadação, é o maior, né? Primeiro a Noruega, você acha que o Brasil é o segundo já. Como carga, né? Como carga tributária. É um absurdo. O absurdo maior, Ratinho, é que paga mais impostos, os estudos comprovam isso, aqueles que ganham menos. Porque muita gente que está pagando a sua conta de energia, muita gente que está comprando ali o botijão do gás, muita gente que está indo ao supermercado fazer a feira da semana, não sabe o tanto que tem de tributo ali dentro. Ou seja, hoje, um assalariado até 3 salários mínimos, ele paga muito mais tributo do que alguém que ganha 20 salários mínimos. Nós precisamos de uma reforma tributária no Brasil. Por que ninguém fez essa reforma? Por que o Lula não fez durante 8 anos? Por que a Dilma não fez até agora? Eu vou lhe dizer por quê. Sabe por quê? Porque a gente tem aquela mania de fazer a reforma para amanhã. Quando a gente vai fazer a reforma para amanhã, aparece logo o prefeito que diz assim: eita, me elegi, vou perder receita. Aí o governador aparece lá e diz: eita, assim eu não faço meu plano de governo. Aí o ministro da Fazenda do dia diz: não pode fazer não, que vai cair Na hora que a gente resolver fazer uma reforma, como outros países fizeram, para entrar em vigor daqui a 8 anos, essa turma que atrapalha não vai estar presente atrapalhando. É isso. Se a gente tivesse feito isso há 20 anos atrás, quando se implantou o real, para implantar a reforma por fases, ela já estava valendo hoje. Quer dizer, o Brasil é um país sem planejamento, seria isso? As pessoas têm ansiedade de resolver tudo amanhã. Agora, não pode ser assim. Vamos lá para uma coisa que fala lá na sua região. Vamos falar da transposição do Rio São Francisco. Por que parou tudo? Parou porque algumas empresas abandonaram os contratos. Elas queriam reajustes que o Tribunal de Contas não aceitava, e aí teve que começar tudo do zero, como aquele joguinho que você chega numa casa e se volta para o início, voltou para o início, agora está retomando. Ela é uma obra muito importante. Nós estamos tendo nesse momento 3 anos de uma seca que não havia há 50 anos. Tem carro transportando água a 180 quilômetros, caminhões transportando, indo buscar água a 180 quilômetros, a 150 quilômetros, para ir abastecer cisternas, povoados, pequenos vilarejos. Deu uma chuva agora no último inverno, mas fez só pasto, não juntou água ainda. E nós estamos fazendo várias obras além da transposição para que nas próximas secas, porque elas vão vir, não se sofra tanto como já se sofre há tantos anos com as estiagens no Nordeste. Nessa campanha que está começando, nós temos aí pré-candidatos, porque eu não posso falar com a pessoa candidata, então daqui a pouco o tribunal vem aqui e me multa de novo. Toda vez eu tenho que pagar 20 mil lá para eles. Então agora eu só faço perguntas aqui. Agora, o senhor tem aí candidatos aí, Eduardo Campos, Aécio Neves, a Dilma, pré-candidatos. E daí nós temos aí o Aécio Neves. Desses, qual que o senhor acha que vai sair fora? É difícil. É difícil dizer agora quem está fora. Eu acho que todos podem estar dentro. Todos. A eleição não está definida. Por que não está definida? Porque o quadro econômico não está definido. O quadro dos partidos ainda não está definido. Ainda tem muita gente falando em trocar de partido, coisas do gênero. Então, esse movimento que aconteceu no Brasil, ele vai ter influência sobre o ambiente de 2014. Eu quero dizer que a eleição de 2014 é uma eleição completamente em aberto. Você acha que está zerado tudo? Está zerado. Porque até há 1 ano atrás você falava que não tinha páreo para Não, eu acho que Dilma. Pode ter alguém que nesse momento pode estar na condição de favorito, né, ou favorita, mas o de fato é que essa eleição vai ser diferente da de 2010. Em 2010 se discutiu pouco o Brasil. Se discutiu mais religião, questão de aborto, questões dessa natureza. Nós e eles, eu presto, o outro não presta. O tom foi esse. E não se discutiu o que é que dá para fazer para melhorar a saúde pública. O que é que dá para fazer para melhorar as creches? Como é que a gente apoia os empreendedores? O que dá para fazer para melhorar a segurança, como o presidente da República? Dá para fazer. O que dá para fazer? Dá para fazer. Tem que botar recursos para ajudar os estados,
que quem cuida diretamente da segurança é o Estado. Eu não recebo R$1 para cuidar da segurança de Pernambuco. E, olha, Ratinho, Pernambuco tem um plano de segurança chamado Pacto pela Vida, que fez com que o nosso Estado fosse o único Estado da Federação, que 6 anos ininterruptos tem redução de homicídio. Reduzir a metade os homicídios na cidade do Recife. Ainda precisamos reduzir muito, mas gastamos com o quê? Novos policiais, 8.000 novos policiais, colocamos câmaras nas principais cidades, fizemos um trabalho social de enfrentamento do crack, junto com as igrejas, as organizações sociais, um trabalho muito grande. E hoje a União praticamente só passa, quando passa, recurso para fazer presídio. E esse é o dinheiro que primeiro ela prende Falando em presídio, em Brasília. Aproveitando, o senhor é a favor de privatizar presídios? Nós estamos fazendo um em Pernambuco. Eu queria avisar que eu sou totalmente a favor de privatizar todos os presídios. Ó, E, aliás, se quiser me dar um para mim, eu construo. Queria falar para todos os governadores do Brasil, se vocês quiserem me dar mandar eu construir um presídio, vocês pagarem para mim o que vocês gastam com um presidiário, eu boto ele para estudar, para trabalhar e, quem sabe, até recuperar. Hoje a estrutura carcerária do Brasil não permite a recuperação de ninguém. Quer dizer, virou faculdade do crime. Quer dizer, nós precisamos ter presídios que não só garantam a segurança de quem está fora do presídio, que as pessoas não saiam de lá, não articulem o crime, como muitos articulam de dentro do presídio, o tráfico, o sequestro, o assalto. E nós temos que ver também essa questão do custo. Outro dia, Radinho, eu fiz uma conta. Uma criança, um jovem na nossa FUNASE, que é a nossa casa de acolhimento às crianças que estão em conflito com a lei, custa cerca de R$5.000 por mês. Outro dia li que a de São Paulo custa 7. Eu fiz um programa na educação pública de Pernambuco para os jovens do ensino médio, no ensino integral. Estamos fazendo todas as escolas de ensino integral ou semi-integral, até 14 vou garantir isso, mas estou fazendo aula de inglês intensivo ou de espanhol. 80% inglês, 20% vagas de espanhol. Os primeiros da série estão indo fazer intercâmbio nos Estados Unidos, no Canadá, Nova Zelândia e na Austrália. Esse ano, 1.600. Filhos de pessoas, de famílias humildes, de todo o estado. Sabe quanto é que custa para mandar um jovem desse passar 6 meses nos Estados Unidos, morando numa casa de família, estudando numa escola lá e recebendo $300 de bolsa? R$27.500. Custa mais barato. Por 6 meses, custa mais barato do que manter um jovem na FUNASE sob a nossa guarda, muitas vezes em condições indesejáveis. E a gente precisa, no Brasil, fazer essas contas, quer dizer, é melhor cuidar do que remediar. E é esse tipo de visão que tem que ser discutida. Agora, o senhor é a favor da diminuição da maioridade penal? Não explico por quê. Porque daqui a pouco a gente vai baixar para 14, para 13, para 12 e não vai resolver. O que resolve é cuidar das nossas crianças. O que resolve é a gente poder, efetivamente, e podemos sim, ter para crimes de homicídio, de latrocínio, de jovens cometidos, a pena que hoje, né, a medida socioeducativa, que é de 3 anos, passar para 6, como tem esse debate, mas reduzir a idade, efetivamente não vai resolver o problema. É uma demagogia também dizer que vai resolver. Existe um projeto lá também, governador, que está no Senado, inclusive, que é o seguinte: o adulto que levar consigo um menor para um assalto, para cometer um crime, ele pega o dobro da pena. É uma coisa muito fácil de ser votada, né? Esse projeto é um projeto do senador Aécio Neves. Acho que é do Aécio Neves. E tem o nosso apoio. Acho que a gente tem que fazer política assim. Né? Nós temos que, no Brasil, aprender a fazer política assim. Não é porque a ideia de Aécio Neves, que é de um outro partido, que eu vou aqui dizer no Ratinho que ela não é boa. É uma boa ideia e merece o nosso apoio. Porque o que é que resolve a situação da violência no meio das crianças e jovens no Brasil? A gente precisa ver o que aconteceu com as famílias no Brasil afora. A desestruturação das famílias tem levado muitas mães a criar seus filhos sós, sem condições, em escolas que muitas vezes não funcionam, a falta de oportunidade, a falta na rede de saúde, de lugares para que a mãe conduza o filho que entrou na dependência do famigerado crack, que está arrasando com a vida de tanta gente. Ou seja, a gente tem que tomar conta melhor das nossas fronteiras
Porque aqui não se planta cocaína no Brasil. Não tem. Ela vem, a gente sabe de onde vem. Temos que tomar conta para ela não vir e acabar com as vidas. Então, essas medidas são medidas concretas, objetivas, que podem... Dá para fazer. Dá para fazer. Muito bem. Governador, o senhor tem feito reuniões com empresários por todo o país. O que vocês têm conversado? O que eles estão te reivindicando? Eles, na verdade, querem me conhecer, né? Porque muita gente não me conhece. Quer dizer, quem me conhece mais me conhece Pernambuco, o Nordeste, os nordestinos que estão aqui em São Paulo, que sabem da nossa história. A feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro? É bom. É bom. Comer um cuscuzinho lá. Todo mundo te conhece lá. É bom. Quando eu chego lá, as pessoas me conhecem a história do meu avô, as pessoas que fazem música lá, os artistas nos conhecem. Mas o Brasil não. Então há uma curiosidade de conhecer quem é esse governador que se elegeu com a maior votação na reeleição, que tem nas pesquisas... O que justifica 80% dos votos numa reeleição? Eu acho que um governo que realizou, sabe o que foi? Tudo o que eu me comprometi a fazer, eu fiz. Eu falei à população, quando fui candidato a primeira vez, com um plano de governo. Eu tinha um plano. Se não tiver um plano de governo, tiver só conversa, não tiver gente para fazer... Dá errado, Radinho. Dá errado porque a máquina pública não é fácil de gerir. Uma crítica a esse governo federal, a Dilma? Tem uma crítica negativa? Veja, eu votei na Dilma. Sim. Né? Votei na Dilma por um apelo que o presidente Lula fez a todos os partidos que compunham a sua base para que tivéssemos só um candidato. À época, o meu partido queria lançar o Ciro Gomes candidato e nós terminamos fechando um apoio em relação à presidenta Dilma. Quem eu tenho um respeito como pessoa, uma pessoa honrada, séria, né? Mas acho que muitas vezes a falta do traquejo político, do diálogo, né, é percebido claramente pelos prefeitos, pelos governadores. Eu acho que o governo precisa dialogar mais, ter mais humildade, porque governar é um gesto de humildade, é de você construir consenso. Você tem que ter decisão, você tem que ter comando, tem que ter equipe, mas você tem que ter a capacidade de ouvir. Muito bem. O que o governo Dilma, na sua opinião, está fazendo de bom que merece um aplauso? Eu acho que as políticas sociais que ela aprofundou, né, que já vinham lá de trás, merece aplauso. Um programa como Minha Casa Minha Vida merece aplauso. Agora, acho que nesse momento o Brasil, nos últimos 8, 10 meses, a gente vem enfrentando uma crise de expectativa. O que é isso? É que as pessoas lá fora do Brasil, que estavam investindo muito aqui, e as pessoas daqui que estavam nos ajudando a investir, meio que pisaram no freio, ficaram meio assombradas sobre o futuro, meio com medo de mudanças de regras que aconteceram. E isso tudo está atrapalhando o Brasil. A gente precisa que o Brasil retome a confiança de que amanhã vai poder ser melhor do que ontem. E isso só se faz com diálogo, com firmeza no comando. O senhor tem medo da volta da inflação, continuando como está agora? Eu tenho, porque eu, como você, fui de uma geração... Acha que ela pode voltar? Eu tenho porque é o seguinte, nós fomos de uma geração em que a gente viu no supermercado as coisas sendo remarcadas, a gente viu... De manhã e de tarde de noite. As pessoas saindo para botar a gasolina no carro, aquelas filas enormes no posto. Meus filhos, eu tenho 4 filhos... Né? Meus filhos não sabem o que é isso, eles não viveram isso. Né? Então, eu tenho o medo da volta da inflação, que eu sei o que ela mata o futuro do Brasil, ela ofende a renda dos mais pobres, os mais pobres. Sofre muito. Então, temos que ter todo cuidado para que a inflação, que é um germe perigoso, né? É uma bactéria perigosa, ela não se instale de novo no sistema brasileiro. Agora vamos a algumas perguntas bem pessoais. Qual é o seu cantor preferido? Tem um? Olha, eu tenho muitos cantores. Eu gosto de música popular brasileira. Acho que a gente tem uma belíssima cena da música popular, né? Eu queria prestar homenagem a um conterrâneo, Alceu Valença. Alceu Valença, tá bom. Tem algum prato preferido? Tenho. Macarronada. Macarronada, muito bem. Tem um ídolo? Além do Miguel Arraes, que não vale, que é teu avô. Não, aí você já queimou a minha alternativa. Não, esse não pode. Esse não pode. Isso é claro. Não, eu acho que a forma como eu fui educado, não foi para idolatrar pessoas, né? Eu sou uma pessoa que tem fé em Deus,
né? Eu acho que a gente que tem fé em Deus tem um ídolo que é Deus, né? A gente admira as pessoas, né? Eu tenho uma profunda admiração pelos meus pais, que me criaram diante de uma grande dificuldade, um tempo de perseguição política, a minha mãe, que é uma heroína, uma guerreira, o meu pai, que me ensinou valores importantes e que me fizeram. Esses eu tributo à minha formação pessoal. Muito bem. O senhor tem um defeito que a gente possa falar para o público? Um só não, eu devo ter muitos defeitos e procuro corrigi-los. Uns a gente melhora, mas o importante é a gente saber que a natureza humana, Deus nos fez, e o homem e a mulher também, ele tem qualidades, tem defeitos. O importante é a gente fazer com que as qualidades vençam os defeitos todos os dias. Tem time preferido, Luiz? Tenho. Meu time nem está numa fase boa, nem é o preferido lá no Pernambuco, mas meu time é o Náutico desde criança. Nunca mudei de casaca, nunca virei casaca. O Náutico é um time que todo timão, o Brasil conhece. Foi ex-campeão. De vez em quando... Às vezes melhora, a gente anima, depois... vendo o São Paulo aí que tá mal a beça. Não, o Palmeiras não tá mal. O Palmeiras tá na segunda por opção. O que você conseguiu fazer de melhor no governo de Pernambuco? Unir o Estado, dialogar com as pessoas, fazer os pernambucanos voltarem a acreditar no futuro de Pernambuco. Hoje, a nossa terra, ela não tem saudade do passado, tem saudade do futuro. A gente sabe que está no caminho certo, dialoguei, estendi as mãos aos nossos adversários, uni o nosso Estado e cuidei de trabalhar muito. E me sinto muito feliz de poder, mesmo num momento como esse, tão agitado, tão complexo da vida brasileira, andar o Estado como eu ando, sozinho, na rua, conversar com todo mundo. Isso é uma... Que nota você dá para o governo Lula? Eu acho que o presidente Lula, eu tenho com ele uma relação muito especial. Você acha que ele vai te apoiar se você for para o segundo turno? Sem a Dilma? Eu não vou fazer isso com o meu amigo aqui. Você parece que nem amigo dele, desse jeito. Mas eu te falar o seguinte, você sabe que eu conheci o Lula em 1979. Meu avô voltava do exílio, o ex-governador Miguel Arraes, e o Lula, como pernambucano, foi lá. E quem recebeu o Lula foi minha mãe e meu pai na casa da gente, né? Naquela data eu tinha 14 anos de idade. Depois eu fiz a campanha dele em 89 e todas as campanhas até ele chegar à presidência da República. E tive a oportunidade de ser chamado por ele no primeiro ano de governo, do primeiro governo. Eu era deputado federal e líder do PSB. Quando todo mundo começou a dizer, não vai dar certo, vai dar errado, e se afastar, ninguém defendia. E eu disse, olha, eu vou ter a vida inteira. Agora que chegou o governo, eu tenho que ajudar. Eu não tenho que atrapalhar, tá pedindo nada, eu vou ajudá-lo. Ajudei ele. No ano seguinte, ele me chamou para ser ministro da Ciência e Tecnologia. Eu fui o mais jovem ministro do primeiro governo do presidente Lula. Tenho com ele uma relação de grande respeito, de grande admiração, que eu prezo, né? Respeito, fora da política. Tá? Agora mesmo, para prefeito da capital do meu estado, em Recife, ele teve um candidato e eu tive outro. Né? Ele tinha a opinião dele e eu tinha a minha. Mas isso não afetou nossa relação, nossa amizade, o nosso respeito. Eu acho que na vida a gente pode ter uma igreja e um amigo ter outro, e a gente respeita, a gente tem um partido, ou ter um partido, a gente respeita, ter um time, ou ter outro. O governo da Dilma, as pessoas falam que é um governo Dilma, Lula, muito paternalista, distribui bolsa para isso, bolsa para aquilo, bolsa para cultura, bolsa para educação, bolsa. Você acha muito paternalista esse tipo de governo? Eu acho que o Brasil está chegando numa hora em que a gente vai ter que evoluir para uma política social 2.0. Né? O que é política social 2.0? Eu acho que nós tínhamos tanta exclusão no país. Eu que venho de uma região pobre, que conheço a pobreza de perto, a gente não pode condenar que uma mãe de família receba uma ajuda para comprar um pacote de fubá, de leite, um pacote de macarrão para fazer a comida de 3 crianças que ela cria. Não. Agora, nós não podemos achar que isso vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é a gente fazer uma grande aposta na educação, desde a creche, né, até a universidade. E os brasileiros das famílias pobres estão chegando na universidade pelo ProUni, pelas novas universidades, pela cota, estão mostrando a sua competência. Então, qual é o caminho agora? É mais difícil, demora mais, não é tão simples como fazer um cadastro e depositar um dinheiro na conta de um banco.
porque precisa de uma engrenagem muito mais complexa, mas é o nosso caminho, é a gente estruturar as políticas públicas que estão sendo demandadas nas ruas. É educação pública de qualidade, só vai vir, sabe quando? Quando tiver escola integral, o dia inteiro, como os filhos dos ricos podem, os filhos dos mais pobres poderem também ter educação em tempo integral, com qualidade. Essa é a revolução que nós podemos fazer na política social brasileira. Você é contra ou a favor da contratação de médicos estrangeiros para atender a população brasileira? Eu sou a favor de abrir universidade para os filhos dos brasileiros virarem médicos no interior. Eu acabo de abrir no Alto Sertão Pernambucano, na cidade de Serra Talhada. Há 15 dias atrás foi dar a primeira aula inaugural na Faculdade de Medicina. Há 1 ano e meio atrás abri em Garanhuns. Ou seja, nós pegamos a Universidade do Estado, que há 50 anos existia, só tinha curso de medicina no Recife e faltando médico lá no Sertão. Os jovens que podiam vinham do Sertão estudar no Recife, casavam no Recife, lá ficavam e não voltavam. Nós levamos à universidade. Eu acho que essa é a transformação. Agora, Ratinho, sinceramente, quem já viu um filho com asma de madrugada correndo numa emergência e se coloca no lugar de uma mãe de família, de um pai de família, num desses municípios, 700 municípios que o governo federal chamou os médicos para ir. Ninguém quis ir. Se ninguém daqui quis ir e ainda não conseguimos formar ninguém de lá em medicina, eu acho que como remédio, não é como uma solução definitiva, mas como paliativo, tem que se chamar da onde vier. Porque pior é sem eles. Muitas vidas se perdem porque procedimentos básicos deixam de ser feitos. Eu acho assim. Muito bem. Olha, no Ceará os médicos cubanos foram hostilizados. O governo federal foi imprudente nessas contratações. Você acha isso? Não, eu acho que a forma como isso apareceu, né, foi numa hora e de uma maneira muito rápida. Terminou sem se fazer os esclarecimentos. Outro dia, eu vi o secretário de Saúde de Pernambuco numa rádio. Eu estava no carro me deslocando e ele estava num debate. Ele estava falando assim: o programa Mais Médico não é só trazer médico de Cuba, não é só trazer médico do estrangeiro, de Portugal, da Espanha. Ele tem 4 fundamentos. O primeiro é melhorar os equipamentos de saúde de ação básica. E isso ninguém é contra. O segundo é qualificar as pessoas que já estão na rede, porque tem que melhorar a qualidade do atendimento, Ratinho. Os médicos daqui, os profissionais de saúde daqui, eu sei que trabalhar na área de saúde não é fácil, mas o que tem de reclamação do povo, da forma como é atendido nas unidades de saúde, tem gente que diz que ele nem olhou para mim, não, ele nem me ouviu. Não, o SBT fez até uma matéria aqui, foi várias matérias, né, que foram feitas aqui pelo jornalismo, muito bem feita pelo jornalismo do SBT. O médico vai lá, fica 10 minutos, assina o ponto e vai embora. Daqui a pouco ele volta lá, assina mais uma vez. Isso não são todos, né? Porque tem muitos hospitais aí funcionando. Agora, esses precisam ser combatidos. Essa prática precisa ser combatida. Agora, como eu dizia, a gente tem um programa que um dos pilares do programa é ainda a importação dos médicos. Eu acho que a gente precisa ter a saída estruturante. Enquanto não abrirmos no norte brasileiro, no interior do Brasil, onde falta médico, nas capitais, nos grandes centros, não falta tanto médico assim, não. Algumas do Nordeste e do Norte é que faltam, mas onde falta mesmo é no interior, onde o povo vem de 300, 500 quilômetros numa ambulância para ficar nas portas dos hospitais das grandes cidades, num sofrimento que não tem no mundo cristão que aguente de ver aquelas cenas. Então, tem que se ter uma atitude, a atitude de formar mais médicos, botar mais grana. Outro dia eu levantei um número. Em 1980 e final dos anos 80, a União botava 75% do dinheiro na saúde. Ou seja, de cada R$100 que tinha em qualquer hospital público, municipal, estadual, federal, era dinheiro federal. 25 dos estados e municípios. Sabe quanto é hoje? Em torno de 45. Ou seja, os estados e municípios estão botando e a União precisa voltar a colocar mais recursos para garantir que as unidades que existem com médicos daqui também atendam mais, melhor, com qualidade, com atenção ao povo. Porque muitas vezes, Atinho, quando você chega no hospital, melhor do que uma injeção, do que um remédio, é um bom tratamento. É uma palavra que acalma, é uma atenção. Isso resolve muitas vezes
muitas vezes, mais do que a medicação em si. Porque muitas pessoas chegam desesperadas, angustiadas com seus problemas, aflitas com problemas psicológicos. E se você se sente também ali, naquela hora, maltratado, aí é que desestrutura tudo. Muito bem. Olha, eu conversei aqui, nós já estamos com 27 minutos de conversa, mais ou menos o mesmo tanto que eu dei para o Aécio Neves, para o Alckmin, para todo mundo. Então depois eles falam, você prestigiou mais o Eduardo Campos. Mas eles deixam eu passar aqui uns 40 minutos. Então eu queria te agradecer muito e fazer uma última pergunta. Copa do Mundo e eleições juntos, não vai dar muito problema? Você acha que vai dar tempo para discutir as eleições? Eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar, sim. Eu estou contra essa tentativa que está havendo no Congresso de diminuir o tempo da campanha. Eu acho que isso aí não pode acontecer. Isso é um golpe, né? Porque a gente tem que ter o tempo para o Brasil discutir o Brasil. Até para o povo conhecer cada um, as suas propostas, para fazer muito debate, né? Para que as pessoas possam escolher bem e a gente poder ver o Brasil melhorar. Muito bem. Olha, governador, queria que o senhor desse um recado último para o povo brasileiro aí. Nós devemos estar nesse momento aí com uns 9, 10 pontos de audiência, vai dar mais ou menos umas 10 milhões de pessoas te vendo. Ratinho, eu queria agradecer essa oportunidade, sinceramente, agradecer as suas cobranças ao vivo. Pode continuar cobrando que eu volto. Agradecer ao auditório que nos tratou com tanto carinho aqui. Quando você for candidato, você vai voltar. A todos vocês, muito obrigado. Agradecer a audiência, quem está em casa nos 4 cantos desse país. Vocês sabem, eu venho lá do Nordeste brasileiro, né, de uma terra de gente guerreira, de gente altiva, que ama esse país. Eu sou animado com o futuro do Brasil. O Brasil é um país bonito, um país que não tem problema com suas fronteiras, de um povo generoso, bom. Nós, nos últimos anos, fizemos muito, podia ter feito mais, claro, sempre podíamos ter feito mais, mas nós fizemos democracia, estabilidade econômica, o Brasil voltou a crescer, ganhou respeito na comunidade internacional. Estamos vivendo um tempo de problemas, mas é importante que você não perca a crença no Brasil, porque a mola do Brasil é o seu povo, é a sua gente. Como você não desiste todo dia no seu cotidiano, não desista do projeto do país. Olha, muito obrigado, governador, por estar aqui. E eu espero que o senhor seja candidato a presidente para que a gente tenha uma grande democracia. Bastante candidato, tem bastante opção para o povo votar. Em 14 eu venho aqui falar disso. Vamos falar disso, Deus quiser. Olha, muito obrigado.